E muito boa tarde, Dr. Felipe Alencar aqui com vocês. Gente, eu estou entrando rapidamente aqui, porque eu sempre falo que a espiritualidade, ela me dá um direcionamento muitas vezes para falar aí com vocês. Para quem me acompanha há mais tempo, para quem já passa comigo, sabe que eu tenho muito uma questão de intuição. E quando essa questão de intuição ela aparece, eu chamo muitas vezes os meus pacientes, eu chamo até mesmo pessoas que não são meus pacientes, que muitas vezes a espiritualidade me dá um sinal para comunicar algo para aquela pessoa. E eu entrei aqui para comunicar algo para vocês. Então, todo mundo que ver esse vídeo está vendo porque precisa dessa informação. Então, vamos partir do princípio de física quântica, ou do princípio que Cristo fala sobre tudo que você planta, você colhe. Então vamos lá, toda vez que você tem um desejo, toda vez que você manifesta um desejo, você está colocando uma sementinha num terreno extremamente fértil, muitas vezes eu falo que o nosso terreno extremamente fértil é o nosso subconsciente, onde a espiritualidade ela vai trabalhar ali naquele processo. Então, você imagina, você colocou aquela sementinha, você cobriu, você colocou água, e aquilo vai levar um tempo para brotar, crescer, se desenvolver, dar as flores e depois dar os seus frutos. É assim que tudo funciona na vida. Então, se você tem um desejo aí na sua vida, tenha claro, muito claro esse desejo. Vamos colocar algo muito específico de um desejo? Vamos colocar numa questão de carro. Por exemplo, se você quer um carro para a sua vida, você precisa saber qual o modelo desse carro, qual o ano desse carro, qual a cor que você quer desse carro e quais são os acessórios desse mesmo, e ainda você pegar, manifestar para Deus. Se for 0 km, não vai ter problema nenhum. Agora, se for um carro usado, Senhor, que esse carro ele tenha passado pelas manutenções corretas e que me traga felicidade e prosperidade. Ponto. Você colocou aquela semente para Deus, para que aquilo aconteça na sua vida. E isso vai levar um tempo. E você, naturalmente, precisa fazer por onde acontecer. E esse por onde acontecer, do mais simples, vamos dizer assim, é trabalhar para que você possa comprar esse carro. Ou pode ser, quem sabe, que esse carro apareça para você e você ganhe num concurso, numa rifa, ou pode ser que você acabe aí ganhando de outra maneira. Mas o fundamental é você saber o que você quer para a sua vida. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, é de você ter manifestado exatamente o que você quer. Então, vamos para a questão, muitas vezes, emocional, afetiva. Você vai começar a pedir para Deus: Senhor, gratidão por me trazer uma pessoa que seja meu cúmplice, que goste de fazer as mesmas coisas que eu, que tenha afinidade comigo, que tenha os mesmos objetivos que eu, que queira muitas vezes ter filho, formar família, que seja próspero, que seja uma pessoa respeitosa. Olha só como você está sendo específico no seu pedido, no seu desejo para Deus. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui é que você precisa saber o que você quer de maneira clara. Esse é o meu trabalho como espiritualista, é te ajudar a ter essa clareza, primeiro no seu mental, para a manifestação dessas energias e depois de você conseguir entender a força da sua espiritualidade. E quando a gente fala de espiritualidade no meu trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um diagnóstico espiritual do que pode estar acontecendo no seu campo áurico. Para isso, eu uso a radiestesia radiônica, aonde ele vai mostrar, através do pêndulo ou através do dual hold, como é que está a sua energia espiritual. E como eu começo a fazer esse trabalho de energização, os meus mentores, meus guias espirituais e os anjos que trabalham comigo, o meu trabalho ele é baseado na força de anjos e arcanjos. Então, quando eu começo a fazer o trabalho aqui na maca, com todos os cristais, com os aromas, entre outros elementos que eu uso, o seu campo começa a abrir. Eu vou pedir autorização ao seu mentor, ao seu anjo de guarda, para juntos fazermos esse trabalho. E se no caso tiver alguma manifestação energética negativa, ou seja, algum encosto, algum tipo de magia negativa, alguma macumbaria,
Com a força de anjos e arcanjos, essas energias começarão a ser trabalhadas na sua vida para que elas sejam limpas e quebradas. E dessa maneira, os seus sonhos e desejos, que eu falei logo no início dessa live, essa live ela vai ficar gravada. Então, se você está pegando de agora, depois volta nessa live e pega lá do comecinho para você entender a importância da manifestação, de você ter o seu mental claro sobre o que você deseja para a gente fazer um trabalho na espiritualidade e para que isso chegue mais rapidamente a você. Porque muitas vezes você está com bloqueios espirituais. E esses bloqueios espirituais podem vir, sim, de magias feitas contra você, mas pode também serem de pessoas que têm muita inveja, que têm ciúmes. Então, muitas vezes, a magia que você recebe, muitas vezes está aí pertinho de você. Às vezes é dentro, por exemplo, do seu relacionamento, ou muitas vezes de uma pessoa do seu trabalho, ou muitas vezes de um amigo, de uma amiga, que manifesta uma energia negativa tão forte que fica impregnada no seu campo áurico e isso trava a sua vida. É por isso que o meu trabalho ele é baseado exatamente em ajudar você a se equilibrar mentalmente para que você permaneça numa energia elevada e se você tiver algum tipo de energia negativa, encosto, magia, mal-olhado, rezas contrárias, inveja, larvas astrais, tudo isso é limpo aqui no meu trabalho. Por isso que eu sempre falo aqui, para quem me acompanha há mais tempo, eu falo que eu ajudo você a equilibrar corpo, mente e espírito. E aí a gente começa a trabalhar todas as esferas da sua vida. Então a gente fala de esfera espiritual, esfera de trabalho, esfera emocional, esfera relacionamento, esfera família, porque tudo isso está ligado. E quanto mais equilíbrio você tiver em tudo isso, mais a sua vida será próspera. Outra coisa que eu quero falar, que foi aonde eu comecei essa live e aonde eu intuí de estar aqui com vocês. Gente, se vocês começam um trabalho, eu tô até arrepiado aqui falando com vocês, tá bom? Nesse momento me deu um baita de um arrepio. Então se vocês começam um trabalho espiritualista com alguém, seja quem for, pode começar comigo. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho espiritual com o Felipe. Então, gente, permaneça nesse trabalho espiritual para que as coisas aconteçam na sua vida. Eu vejo que as pessoas, de maneira constante, num desespero para que as coisas aconteçam, fluam na vida, ficam pulando de profissional em profissional. E aí sabe o que vai acontecer? Nada. Pelo contrário, você está querendo um resultado rápido na sua vida e vai demorar muito mais tempo, porque você fica manifestando energia uma atrás da outra. Você muitas vezes está fazendo pacto espiritual com vários seres que você nem sabe. Então, muitas vezes eu vejo algumas pessoas, e é uma coisa que eu até falo, gente, se você está fazendo trabalho comigo, fica fazendo esse trabalho espiritualista comigo. Você não vai precisar ir para Pai de Santo, você não vai precisar, com todo respeito, eu não estou desmerecendo ninguém aqui, mas você não vai precisar ficar pulando para outros magistas, bruxos e tudo mais. Deixa a energia daqui reverberar. A energia daqui reverberando e você acreditando que não é para você, a energia dos anjos e arcanjos não é para você, aí sim você vai para um outro feiticeiro, você vai para um outro bruxo, para uma outra bruxa, para uma mãe de santo, mas pelo amor de Deus, tenha paciência para que a espiritualidade trabalhe na sua vida. O tempo espiritual é diferente do nosso tempo físico, do 3D. Então, entenda, pelo amor de Deus, eu já tô nesse trabalho espiritualista há muitos e muitos anos. Para vocês que estão aí há menos tempo me acompanhando, eu sempre falo que as minhas visões espirituais começaram com 4 anos de idade. Então eu recebo essa manifestação, essa intuição de forma constante e já trabalhei em vários centros espíritas, trabalhei em gira de umbanda, trabalhei no kardecismo, eu amo o budismo, eu adoro a Sextinoye e eu sou hoje um espiritualista que trabalha com a energia de anjos e arcanjos, que é a inteligência universal, são os anjos e arcanjos que cuidam de todas as outras esferas da espiritualidade, ou seja, anjos e arcanjos cuidam de todas as outras religiões, budismo, kardecismo, umbanda, judaísmo,
catolicismo, todas. São os anjos que cuidam disso. Então, quando você passa comigo, você pode ser de qualquer religião, porque eu vou trabalhar nessa energia, a energia do amor, da paz, da energia da inteligência universal, tá bom? Mas o recado que eu quero, vou frisar aqui para vocês. Quando vocês começarem um trabalho com um espiritualista, fiquem com aquele espiritualista, no mínimo, eu ainda estou falando de uma maneira que eu acredito que precise de mais tempo, mas no mínimo você tem que ficar 3 meses com aquele espiritualista. Não saia desesperado, indo atrás de vários espiritualistas para algo acontecer na sua vida. Como eu disse, a espiritualidade leva tempo, como qualquer outro trabalho. Então, muitas vezes, a minha formação acadêmica é em nutrição. Então, imagina, muitas vezes isso acontece de forma constante, tá? Muitas vezes as pessoas querem emagrecer, e elas querem emagrecer em 2, 3 semanas ou um mês. E agora eu te pergunto, quanto tempo levou, muitas vezes, para a pessoa ganhar peso? Muitas vezes o que está acontecendo aí na sua espiritualidade. Os resultados que estão acontecendo na sua vida não são de agora. São de uma falta de cuidado, que você não tenha muito tempo. Isso é no cuidado espiritual, isso é no cuidado mental, isso é no cuidado físico. Então, o que está acontecendo hoje na sua vida está acontecendo porque você deixou de lado, você não se cuidou, você não observou. Então tenha paciência. As coisas vão acontecer da melhor maneira possível na sua vida quando você confia em Deus, quando você confia na espiritualidade. Então, como eu disse, gente, começou um trabalho espiritualista com alguém, como eu digo, mago, feiticeiro, bruxa, bruxo, pai de santo, mãe de santa, sacerdote, qualquer pessoa, leva tempo para as coisas acontecerem. E uma coisa que eu sempre falo, faz parte, você também faz parte disso. Então, se alguma energia foi trabalhada, entenda que a sua parte é se manter em oração, é observar os seus pensamentos, observar com quem você anda perto e começar a tomar decisões. Tá bom, gente? Eu entrei rapidamente aqui porque veio essa intuição. Eu estou aqui na minha sala de atendimento hoje e essa intuição veio e eu vim aqui manifestá-la para você. Então, se você está chegando agora, eu estou vendo que tem bastante gente chegando, primeiramente, muito grato por você ter escolhido ficar aqui comigo e receber essa mensagem. Como eu sempre digo, não existem acasos. E se você está recebendo essa mensagem, ela vai fazer um sentido, pode ter certeza, grandioso na sua vida. E eu sempre falo, guarde um tempinho para que você ore todos os dias. E, gente, eu sempre, para quem me acompanha há mais tempo aqui, eu sempre trabalho muito com a questão de oração. Então, vamos fazer uma oração aqui antes de eu sair, porque eu acredito que quem está aqui, ou quem vai ver essa live logo depois, também, porque ela vai ficar gravada, então pode ter gente que vai ver posteriormente e precise receber essa oração. E a oração aqui que, por intuição, me parece que é a melhor para esse momento, chama as promessas de Deus. Então, vamos lá. Como eu sempre digo, gente, feche os olhos, ouve o que eu estou falando e imagine cada palavra que está sendo dita aqui acontecendo na sua vida. As promessas de Deus. E essa oração diz assim: querido Deus, você é minha luz e minha salvação. Por favor, ajude-me a entender porque sinto tanto medo de me tornar a pessoa que você criou para ser. Apesar de ter consciência de que recebi de você todas as coisas boas da vida, ainda tenho dificuldade em acolher a sua alegria, a sua paz e os seus dons que me chegam a todo momento, todos os dias. Recebi a sua promessa de que mesmo que meu pai, minha mãe, meus amigos, minha parceira e meus filhos me virassem as costas, você ainda estaria comigo para me guiar, me proteger e me amar, exatamente da maneira que sou.
Senhor, ajude-me a entender que é o medo ou a autossuficiência que me impedem de confiar em você totalmente para tudo. Você me prometeu que não permitiria que o inimigo me controlasse, que estaria sempre ao meu lado e que me conduziria para um porto seguro. Você me prometeu que abriria portas para mim que ninguém seria capaz de fechar e que fecharia portas que ninguém conseguiria abrir. Você, Senhor, me prometeu que me serviria um banquete, mesmo que todos dissessem que era impossível. Hoje, Senhor, gostaria de compreender por que não confiei em suas promessas. Hoje, quero permanecer à sombra de sua presença para entender o que faço, o que temo ou o que me impede de viver a vida que você criou para mim. Uma vida de paz, amor, realização e generosidade. Peço as suas respostas e a revelação com todo o seu amor e delicadeza do seu cuidado, para que eu possa habitar a sua morada e habitar na sua alegria, na sua paz e na sua compaixão e do seu amor, para que eu possa experimentar a liberdade com a qual você me presenteou. Por isso e por tudo que fez por mim, eu dou graças. E assim seja. E assim é. Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, vou entrar mais aqui muitas vezes quando eu tiver essa intuição que os meus mentores e meus guias espirituais e meus anjos, eles falarem comigo. Então, pode ser que eu entre aqui do nada, mas sempre que essa mensagem vier, eu vou deixar ela aqui gravada para vocês. Se você está me vendo ao vivo, gratidão, que Deus te abençoe de maneira grandiosa. E se você está me vendo de maneira posterior, aqui nessa live que fica gravada, que Deus guie completamente também todos os seus caminhos e traga amor, prosperidade, alegria, sucesso aí na sua vida. Gente, gratidão sempre e em breve eu voltarei aqui sempre com as lives de oração. Muita gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.